Bem-vindo a mais um podcast da Fábrica de Mentes Inquietas. Aqui mais uma capataz, uma fábrica. Como é que são os níveis? Bom, nível de alto para cima aqui, a nossa Mariângela Bicudo, que é uma psicóloga clínica de formação e que tem uma trajetória muito interessante dentro do segmento da psicologia que ela participa. Ela começou no HC e na Unifesp. A formação foi na Unifesp e depois foi para o HC. Primeiro no HC, depois eu fui para a Unifesp. Unifesp. E no Sede Sapiência. Isso, foi. Foi minha cria também. Na obesidade, um tempo, tudo. Você passou pela obesidade? Passei. Minha cria. E também no Instituto Sede Sapiência, né? Agora ela trabalha no setor da psicologia relacionado mais à família, né? E o trabalho da família com os próprios pacientes, né? Transtorno alimentar. E transtorno alimentar, que tem um papel que ela vai descrever para a gente, muito interessante. E além disso, ela é uma escritora não reconhecida. Ela participa de vários livros com capítulos importantes. E ainda está a dever um volume próprio dela. Ela já fez um manualzinho, pus um diminutivo para você ficar motivada. Né? Tá bom, para fazer um outro. Para fazer um livro. Né? Tá. E é um manual que rege, ou que pelo menos atende as ideias que estão presentes lá na psicoterapia familiar, no contexto de família. Mostra. E no contexto de família e transtornos alimentares. Esse aqui eu escrevi para profissionais, né? Porque o trabalho que eu faço na Unifesp, eu sou responsável pela coordenação do núcleo familiar. E aí tem uma autora inglesa que ela escreve muito sobre isso, e eu comecei a usar o método dela. Mas chegou uma hora assim, a gente tinha que adaptar um pouco, né? Porque a nossa cultura da Inglaterra é muito diferente. Então eu ia vendo temas que os pais tinham mais dificuldade, temas que eram, por exemplo, eu comecei e a gente não falava muito de adolescência, assim, especificamente. Mas aí a gente começou a perceber que os pais tinham muita dificuldade de entender o que era sintoma do transtorno alimentar e o que era sintoma natural de adolescente. Por que eu digo isso? Porque a anorexia, as meninas ficam muito agressivas, confrontam muito os pais e tal. Que uma parte é da anorexia. Mas à medida em que elas vão melhorando, e melhorar também significa ter autonomia, eles às vezes falavam, não, olha, acho que não está certo, não. Aí a gente escreveu também sobre o que é o desenvolvimento normal de adolescência, né? Mas contando um pouco a história, assim, a gente faz grupos, eu sou do PROATA, da Unifesp, e eu faço parte da infantil, que é até 17 anos. E eu faço os grupos de pais, eu e mais 2 pessoas lá. E por que é importante trabalhar com os pais? E eu sou especialista, assim, em anorexia e bulimia, tá? Tem vários outros transtornos, mas eu trabalho com esses 2. Que são os mais frequentes? Os mais frequentes. Agora tem muito que não é minha área, transtorno alimentar restritivo evitativo, que são crianças de 2, 3 anos de idade que começam, sei lá, uns só comem iogurte, outros só comem bolacha maisena, então, mas essa não é minha área. O PROATA tem pessoas muito competentes para lidar com isso, para treinar os pais a fazerem refeição e tal. E aí, por que é importante envolver a família, né? Porque, assim, o transtorno alimentar, ele não afeta só a pessoa que está com transtorno alimentar, afeta toda a família, né? Então, todos os planos ou a vida familiar vai sendo tão modificada, porque, primeiro, na anorexia, o grande desespero é a morte mesmo, né? Porque elas chegam, às vezes, a 30 quilos, 35 quilos. Então, os pais começam a ficar muito ansiosos. Então, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar com eles é assim, é uma doença psiquiátrica. Porque eles veem assim,
Mas eu falo que ela precisa comer. Qual é o problema de comer? Realmente, para quem não tem, aliás, comer é muito prazeroso. Mas para elas é um medo. E que não adianta ir só pelo racional delas, que eles às vezes começam, não, mas olha, come isso, come aquilo, e os conflitos só aumentam. Na bulimia, e os pais, claro, têm muito desespero, e eu acho que eu também teria se minha filha estivesse definhando sem colocar nada na boca. E na bulimia, esse risco, assim, né, esse risco de morte, assim, muitas vezes é diminuído, porque a pessoa, em geral, tem um peso adequado e tal, mas é muito difícil você morar com alguém que tem bulimia e, de repente, você faz a compra de supermercado, quando você chega, não tem nada na despensa, porque a pessoa tem compulsão alimentar e ela come muitas coisas e depois ela purga, né? Ela vomita, faz excesso de exercício físico, toma laxante. Então, é muito difícil lidar. Quer dizer, os pais entram no banheiro, sentem cheiro de vômito, ou elas acabam de almoçar, de jantar, elas querem ir para o banheiro, aí a gente tem que orientar, não deixa ir para o banheiro, vá junto, né? E na anorexia é esse desespero de não conseguir comer. Então, a gente pensa assim, a gente começou a notar, né? Os pais também se desorganizam. Então, essa autora diz assim, a família adoece na vigência do transtorno alimentar. Se ela não estava doente antes, ela adoece depois. Então, por isso que a gente faz esse trabalho e a gente aborda vários temas, né? Então, primeiro é assim, o entendimento da doença, o que é mito, o que é verdade. Porque tem muito mito por aí, né? É doença de modelo, isso passa com a idade. Claro, ser modelo é um fator de risco, né? Mas assim, vai passar com a idade. Não passa com a idade. Se for um quadro de anorexia ou de bulimia, o tempo só não vai resolver, né? E por que os pais participarem? Porque quem, na verdade, vai acompanhar o tempo todo são os pais, porque eles passam, por exemplo, lá no ambulatório, né? Eles passam com a equipe uma vez na semana. Então, passa com a psicóloga, passa com a psiquiatra, com a nutricionista e com um grupo de terapia familiar. E o resto, as outras N horas da semana, eles passam sozinhos. Então, eles têm que começar a aprender a lidar. Então, uma das coisas, a gente fala muito sobre o pensamento rígido de quem tem transtorno alimentar. Então, elas têm características muito específicas. Então, assim, em geral, são muito rígidas, muito exigentes com elas mesmas. Por exemplo, outro dia alguém lá no grupo falou que a filha nada, e ela tirou primeiro lugar, né, na competição. Eu nem sei que clube que é aqui. Ela tirou primeiro lugar, mas ela chorou, não valeu, porque ela achou que ela tinha que tirar primeiro lugar e fazer em tempo X. Ela fez tempo X mais 2, não vale, né? Ou tirar uma nota 8 também não vale, tem que ser 10. Então, elas têm um nível de exigência muito grande, um perfeccionismo muito grande. E aí, a gente começa a falar isso para os pais e trabalhar com eles, assim, para eles refletirem sobre o nível de exigência deles também. Porque, às vezes, os pais fazem muito sem perceber, né? Eles vão exigindo. Em geral, são pais também bastante eficientes e tal. E aí, eles começam a exigir. Pelo menos que 10. Isso, às vezes acontece, né? E aí a gente começa a trabalhar com eles. Olha, estar na média já é um bom resultado, né? Então, você vai trabalhando. Então, esse é um dos temas deles entenderem essa rigidez. Assim, em geral, são pais muito superprotetores, que têm dificuldade que os filhos vão ficando autônomos, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Até tem um caso lá que ela parou essa semana. Não vou citar o nome, mas ela entrou... Nossa, ela era super protetora, não só com o filho, que tinha anorexia, que era o nosso paciente, mas ela tinha outros filhos. E ela entrou... Bom, ela virou o modelo do grupo para todo mundo. E ela teve alta semana passada. E aí ela até chorou, o grupo chorou, tudo, porque aí ela fez assim, olha... Vocês não ajudaram só o meu filho que estava com anorexia, vocês me ajudaram. Ela botou outro filho na terapia, ela começou a incentivar que eles saíssem.
Então, assim, porque ela foi entendendo que muita coisa era de adolescência. E começou a lidar com o menino também, sendo menos superprotetora, tudo. Então, esse é um dos temas que a gente trabalha. Vocês querem perguntar alguma coisa ou continuar? Está indo. Você trabalha lá no Proata já há muito tempo e você recebe todo tipo, só infantil, mas de que idade? Vai até 17 anos. Sim, mas começa pequeno, desde que idade? Pequeno, mínimo? Lá, tem criança de 4, né, que aí tem transtorno alimentar restritivo evitativo. E mas anorexia mesmo? Aí, normalmente não. Em geral, é transtorno alimentar. Porque como que é restritivo evitativo? Como que a gente vai diferenciar a anorexia? Um dos critérios diagnósticos é uma distorção de imagem corporal. Então, por exemplo, a criança que tem TARI, ela tem uma sensibilidade ao alimento. TARI é transtorno alimentar restritivo evitativo. Ela tem uma sensibilidade ao alimento, ela não quer comer, mas ela não tem preocupação com peso. Então, às vezes, ela vem com 4, 5. Muitos autistas têm essa sensibilidade. Aí é feito um diagnóstico diferencial, né? Assim, se tem autismo junto, aí entra a TO para trabalhar e tal. A anorexia, ela, às vezes, tem meninas já que a gente recebe com 9, 10 anos. Mas aí tem uma distorção de imagem clara e um medo absurdo de engordar. Porque quem tem transtorno alimentar restritivo evitativo, o peso, ele não está ligado no peso. Não é isso que faz ele não comer. Né? E eu não vou me aprofundar mais, porque eu só sei isso, assim, não é o que... Mas o transtorno alimentar, tanto a anorexia como a bulimia, tem uma distorção de imagem. Elas sempre se acham maiores do que elas são. E é assim, começa, tá com 55 quilos, vou chegar nos 53. Aí chegou no 53, não, mas não tá bom, eu quero no 51. E assim vai, até chegar num ponto que fica inviável. A bulimia é mais difícil dos pais perceberem, porque às vezes elas estão com peso normal, a não ser quando eles vão percebendo muitos comportamentos, né? Assim, excesso de exercício físico, então tá lesionada, mas não consegue não ir para academia, fica muitas horas na academia, vomita, usa laxante. Então, eles chegam, às vezes, demoram mais para chegar, porque até perceber. Agora, a anorexia grita pelo peso, né? A anorexia, tem uma hora que os pais começam, minha filha não come, ou meu filho, porque já tem aparecido mais meninos também. Quando eu comecei a trabalhar com isso, não tinha menino. A gente não sabe se é porque não se divulgava tanto, mas existia, ou se agora começou, né? Porque a pressão de se ter um corpo magro, um corpo sarado e tudo, tá em todo mundo. Agora, por que tem... Todos nós sofremos essa mesma pressão. Por que tem pessoas que desenvolvem transtorno alimentar e outras não desenvolvem? A pressão é igual para todo mundo. Então, tem uma série de características. Um dos perfis que são terrenos férteis é esse perfil rígido, exigente, assim, com uma personalidade mais anancástica, né, que a gente fala. Você falou que os adolescentes têm uma característica também, mas que a anorexia também, o paciente anorético também fica meio agressivo, meio rebelde. Muitas vezes, sim. E o adolescente também. Isso. A diferença que você faz de um do outro é só na questão da alimentar? É muito nessa questão alimentar, é muito na questão alimentar, e é uma rebeldia que não é só assim, eu quero passear e você não deixa eu ir. Até porque... O adolescente também faz isso. O adolescente faz, ele quer passear e tal. E se briga e faz. Isso, mas a anorexia, a briga dos pacientes porque eu não quero comer, porque eu não me relaciono mais com ninguém e você quer que eu me relacione. Eles usam a alimentação, então, como uma desculpa também? Não é uma desculpa, é a doença, Marlene. Deixa eu ver se eu consigo ser mais clara. Porque se ele quer sair, eu não sei se eu entendi errado. Ele quer sair, ele quer ir para um lugar, um barzinho, qualquer coisa parecida, então ele fala assim, porque eu já não como muito, eu já não... Não é isso que deu a entender. O que eu falo assim, o adolescente normal, ele é opositor, sim. Ele sei lá, todo adolescente já mentiu para pai e mãe, sim. Isso sim, né? Agora, na anorexia, a agressividade vem muito forte,
Mas assim, é tudo ligado à alimentação. Isso. Elas, por exemplo, ficam isoladas socialmente. Então não tem nem essa briga de que eu quero sair ou não sair. Entendi. Tem um isolamento social, né? Na escola começa a se isolar. Aí estuda demais, mas não faz nada além disso, né? Fica muito isolada no quarto e os pais tentam contato, não tem, né? Então, tanto que quando elas vão melhorando da anorexia, aí às vezes começa esse confronto. Eu quero sair, eu quero isso, mas isso é um bom sinal, que é isso que eu falo para os pais. Isso é sinal de que ela está virando uma adolescente, de verdade. E aí, uma coisa que a gente também trabalha, assim, por que a anorexia, a bulimia se instala e por que, em geral, é no início, na pré-adolescência, adolescência e tal. Agora está vindo mais cedo, mas antes, em geral, era 13, 14 anos e tal. É que eu falo assim, olha, até uma certa fase da vida, não importa o meu nível social, o seu ou o seu, você, a sua origem oriental, não importa. A gente faz o mesmo caminho, não é? Você faz, hoje fala ensino fundamental, depois ensino médio, todo mundo faz o mesmo caminho. Só que quando você começa a crescer, então assim, 12, 13, começam mudanças de caracteres físicos, então entra a sexualidade, entra um pouquinho mais tarde que curso que você vai fazer, então você vai ser psicólogo, você é médico, eu vou ter que ser outra coisa, e às vezes eles não sabem o que ser. Então, cada vez mais, a vida vai dizendo, olha, daqui para frente é mais com você. Claro, os pais estão lá, mas aí começam as escolhas de vida mesmo. E aí são pacientes que têm muito medo e muita dificuldade, e uma autoestima muito baixinha. Apesar de tirarem 10 o tempo todo, de serem super atletas quando são atletas, ou serem... Tudo que eles fazem bem feito. Tudo, né? Então, apesar disso, eles começam a ter medo. Então, qual é a função? Claro, gente, isso eu estou falando bem na superfície. A função do transtorno alimentar é assim, eu não lido com o que me angustia de verdade. Então, por exemplo, isso tem acontecido muito, né? Hoje, com a transexualidade, a homossexualidade e tal. Eu estou percebendo algo em mim que está difícil. E eu tenho medo de falar com os meus pais, não sei o quê. Se eu começo a fazer regime, emagrecer e fazer exercício, eu penso em caloria, em comida o dia inteiro. Eu não penso mais nisso. Ou não penso mais no curso que eu vou ter que fazer, ou não penso mais no namorado ou na namorada que eu levei um fora. É uma escolha. Desistir de uma outra coisa para fazer outra coisa. Escolha entre aspas, né? Mas é uma escolha. Então, quer dizer, o fato dela pensar na alimentação ou na academia ou fazer exercício significa que ela não precisa obedecer. É uma forma também de se rebelar contra os pais. A gente não diz que é se rebelar, Marlene, sabe? Porque e também não é uma escolha, porque não é assim, então já que eu não consigo lidar com isso, eu vou lidar com aquilo. Isso. Uhum. Não, é que elas não conseguem lidar e a saída, a gente não entende por quê. A saída é eu começar a fazer dieta. E aí elas vão se sentindo, e eles, no caso dos meninos, muito poderosas, porque, olha, ninguém consegue, mas eu consigo. E cada quilo que se perde é uma vitória, né? Então, o que eu quero dizer com isso de substituir? Então, sei lá, às vezes está na escola e começa a se sentir mais rejeitado pelos amigos ou pelas amigas e tal. Aí, ela começa a ter dificuldade com aquilo. De repente, um dia ela faz muita esteira e se sente bem. Aí ela fala, então eu vou perder peso. E às vezes também começa, né, gente, com bullying na escola. Você tá gordo, ou você tá gorda, ou baleia, ou não sei o quê. E aquilo vira uma chavinha. E quando elas começam a entrar, então não é que é uma coisa pensada, eu não quero pensar nisso, eu vou fazer aquilo. É que aquilo vai entrando e é onde eles percebem que eles têm controle. Porque a vida do adolescente, o que ele vai percebendo? Que ele já começa a não ter mais controle de nada, né? O corpo dele está mudando, as escolhas dele vão mudar. Então, esta coisa de se dedicar à dieta, ao exercício, alivia de pensar nessas coisas. É um controle dele. Isto, é o controle. Eu me sinto no controle.
Eu me sinto no controle. Isto. E aí, eu estou no controle, então eu fico calmo. Só que é um controle que não é um controle falso e prejudicial. Sim. Né? Então, e por que também que é difícil? E também fica só para ele, é isso que eu falo, né? É uma decisão só dele. Aí sim. É uma quantidade de comida só dele. Acho que nem é uma decisão, é mais uma saída. É uma saída, isto, acho que... É uma possibilidade de saída do dessa esquema pressão, da pressão familiar. Isto. Da pressão familiar, da pressão de vida, da né? pressão de vida, mas de tudo, né? De ser, de ter que ter o... Sabe, de ficar mocinha, de sair daquela fase mais infantil. Isso. É uma pressão em todos os sentidos, né? E tem a própria pressão, provavelmente, eu não sei, né? Eu não tive nenhum filho, infelizmente, mas uma pressão que ela mesma sente em relação ao desempenho dela, em relação ao meio social dela. Sim. Tanto que muitas falam assim, eu não queria crescer. Eu não quero crescer. Ser criança é muito bom. É ótimo ser criança. Por causa disso, né? Assim, todo mundo decide por mim, eu faço o caminho, né? Não importa onde você estudou, mas todos nós fizemos o mesmo caminho. Então, é um jeito dela se sentir assim, alguma coisa na minha vida eu consigo controlar. Muitas delas são apaixonadas pela Disney e querem ir de novo para a Disney, de novo, porque elas falam, eu não queria crescer, né? E também uma coisa que a gente nota, às vezes, são pais muito angustiados de não quererem que o filho sofra com nada. E aí, eles vão poupando muito esses filhos a realidade. Para não entrar em contato com o sofrimento. Então, sei lá, por exemplo, os pais estão numa situação financeira ruim. Não, preserva-se a criança. Claro, você não vai dividir e falar para o seu filho, olha, dá um... Não é isso, mas, sei lá, a gente não vai mais poder ir ao cinema toda semana, a gente não vai viajar. Não, tudo é camuflado, tudo tem que estar sempre muito bem. E aí, quando eles começam a perceber que nem sempre está tudo bem, dá muito medo, né? E aí, a doença vem e se instala, ela tem uma função. Então, um dos capítulos que a gente escreveu é assim, qual é a função do transtorno alimentar na vida do seu filho? E aí a gente diz assim, que o transtorno alimentar é só a ponta do iceberg. O que está por trás, então, eu não sei se eu posso mostrar a imagem. Pode. Claro. Quer ver? Porque eu acho que traduz bem. O que eu penso da anorexia, o que está por detrás é outras questões. Não só na anorexia, né? Tem muita coisa para se estudar, muita coisa para verificar. Sim. Né? Deixa de ser só um transtorno psiquiátrico de alguma coisa que vai uma medicação. Não tem uma medicação. Isso, não tem uma medicação específica. Não tem nem como, porque está muito do lado do emocional. Sim. E do crescimento. Que os pais têm que entender que não é uma questão alimentar. É também, mas isso é só a ponta do iceberg. Isso aí. Né? Agora sim. Tá, quer ver? Deixa eu ver aqui. Responder as dúvidas. É que essa imagem é muito legal. A gente tirou de algum lugar. Aqui na página 7.5. Porque eu acho que esse ilustra bem, assim, o que... e uma coisa que eu queria também depois falar, que é sobre externalização da doença, que aí fica mais fácil também entender o que é a adolescência e o que é o transtorno alimentar. Olha, eu não sei se dá para ver a imagem... Aqui, ó. Dá para aproximar? Então, a imagem é essa aqui. Então, é um iceberg. É para essa câmera aqui do meio. Para essa aqui? Tá. É um iceberg, né? E aí, aqui na pontinha, tá assim, o sofrimento que você vê, né? E embaixo tá o sofrimento que nunca falei para você. O sofrimento que você não vê, né? E, claro, o papel do psicólogo é lidar com isso. Com certeza. Ele, como você está trabalhando com os pais, ainda lidar indiretamente, né? Porque você não está lidando com o próprio adolescente. Mas você está lidando com os talvez mais importantes e constantes do adolescente, né? Isto. Só que eles têm uma terapeuta também, né? E no caso, no consultório, eu também trabalho com o paciente, não só com família. E aí, assim, a gente fala para eles entenderem
que são outras coisas, porque eles ficam muito focados só na alimentação. E a alimentação é a pontinha do iceberg. Esquece, né? Esquece que do sentimento da dor que está por detrás. Isso, Não tem, né? Não, é como se eles precisassem se anular. É isso que eu falo. Assim, né? Anula totalmente o que foi, o que deixou de ser, para poder ser uma outra pessoa. Então, só se preocupar com a comida. E eu sou a preocupação. E todos acabam voltando depois de para a comida. Para então, a comida. Quando a gente fala de externalização da doença, é uma coisa assim. Eu brinco com os pais. Tem outras imagens aqui, é que se eu for abrir para mostrar todas as imagens. Mas eu falo assim, olha, imagina aqui está seu filho. Tá? Isso aqui é seu filho. Daí o transtorno alimentar vem e ele faz isto aqui, ó. E o seu filho desaparece. Só fica comida. E aí só fica comida e os pais preocupados. E, gente, assim, eu entendo a preocupação dos pais, porque é desesperador você ver seu filho perdendo peso. Não comer, né? E aí os pais passam a se relacionar só com transtorno alimentar. E não chega a perceber por que ele ficou assim. Então, o que está por detrás disso? Exatamente. Mas nem o adolescente tem claro. Não, por isso claro que é uma defesa. Todo tratamento de transtorno alimentar tem que ser em equipe multidisciplinar. A nutricionista, porque assim, principalmente no caso da anorexia, se a pessoa perde muito peso, os sintomas psíquicos só pioram. Quanto mais ela perde peso, mais rígida ela fica, com mais medo de comer ela fica, mais distorção de imagem corporal. Então, tem que realimentar, que aí eu não me atrevo a entrar, mas tem alterações cerebrais por causa da falta de alimentação. Você é médico, você deve saber mais que eu. E quando você realimenta, pelo menos você equilibra um pouco isso. Que também é outra coisa. Os pais acham, agora ganhou peso, tá comendo, tá tudo bem. E que acabou. O ganho de peso é o primeiro passo, né? Porque depois do ganho de peso, a gente vai trabalhar tudo que está embaixo do iceberg, né? Que são os medos dessa pessoa, as dificuldades dessa pessoa, as dificuldades com pai e mãe, porque todo mundo tem, né? Você teve, eu tive, você teve, uns mais, outros menos. Quem é você em relação ao pai, aos amigos e a todos? Isto. Então, é um trabalho extenso e não é um trabalho fácil, principalmente porque, assim, na anorexia, a gente chama que a anorexia é uma doença egocintônica. Ela está de acordo com o ego. Eu não me incomodo de estar doente. Eu não acho que eu estou doente. Está cômodo, tá? É uma saída. É uma proteção dela. É a saída que eles usam. É uma doença, mas é uma proteção. Uhum. Ela está protegida e não entrar em contato com as coisas que realmente incomodam, que machucam. Isso, que machucam, exatamente. É uma proteção. Agora, é por isso que é difícil tratar. Sim. A bulimia tem o lado da dificuldade, mas a bulimia é egodistônica. Eu não gosto de estar doente. Eu sei que eu não estou bem. Eu sei que eu perco o controle. Eu sei que eu não consigo parar de vomitar. Então, elas querem melhorar. Não que seja fácil. Sim. Mas a anorexia é muito difícil, porque você olha e ela fala assim, mas está tudo bem comigo. Eu não tenho nada. Vocês é que estão preocupados comigo, mas eu estou bem. Para ela está bem. Mas, de fato, ela não também é uma defesa, né? Quer dizer, sim, aquilo que ela... Ou seja, a defesa estava super eficiente, né? Sim, sim. Estou aqui encastelada. E tá tudo Vocês bem. estão tá tudo bem. Aqui olhando para mim por quê, né? Por que você está preocupado comigo? Eu tô feliz. Tô bem, não tô magra, não tô nada, tô bem, né? E isso... A hora que ela vai pro vômito, é uma descarga, né? Isso, e aí ela não tem prazer nisso, né? Não ela tem, fala, é uma descarga. Uhum. Agora, o trabalho com a família também, dos pais, né? Também é para não recidivar rápido. Ou seja, mudando também o ambiente, você faz com que aquele jovem... ele não persista porque o meio está... O meio colabora para ele melhorar, claro que sim, exatamente, essa é a ideia. Uhum. E a gente fala, olha, os adultos da relação são vocês. Então, a mudança tem que partir de vocês, porque às vezes no grupo eles começam, porque ela não muda, ela não faz, ela não sei o quê, não sei o quê.
Mas aí a gente fala, bom, e você? O que é que você está fazendo de diferente para que ela haja ou ele haja de uma forma diferente? Né? Porque o adulto é que tem que mudar. E tem toda uma orientação da equipe. Não é que assim, eles têm que descobrir a mudança. E a gente sempre fala para eles, não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então, se você está sentando todo dia e brigando com ele para comer e ele não está comendo, não está funcionando. Vamos ver que outra coisa a gente pode fazer. Então, aqui no livrinho tem uma coisa também que fala formas de abordar o assunto. Porque a gente diz assim, os pais, eles têm que acolher o sofrimento, porque aquele indivíduo está em sofrimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, eu sei que para você está muito difícil comer, eu sei que você tem medo, mas eu preciso ajudar você a sair disso. Né? Os pais têm que assumir o controle. E não é na briga, é nesse sentido. E a gente fala, jamais falar de comida na hora da refeição. Vamos falar, sei lá, da Disney, da escola, do avião que caiu hoje de manhã. Qualquer outra coisa que tire o foco do medo de comer. Porque elas sentem medo. Eu sempre faço uma comparação. Imagina você ter medo, ter fobia de avião. E alguém pega e bota você lá e tranca o avião. Você vai ficar apavorada, né? Mas, se alguém pegar na sua mão e falar, olha, eu tô aqui, o voo é curto, você tá sofrendo, mas você fala, né? Eu tô sendo acolhido no meu sofrimento. Então, esses temas. E aí, por que os pais precisam entender da doença, né? Porque eu falo assim, se você souber quem é o seu inimigo, você sabe como que você tem que lutar com ele. Né? Se você não conhece o seu inimigo, e a doença é o inimigo. A gente fala, a inimiga não é sua filha ou seu filho, a inimiga é a doença, né? Então, à medida em que eles vão entendendo, eles vão abordando de outra forma. A gente pegou uma carta outro dia, que eu também coloquei no manual, que é de uma menina, é um caso verídico de anorexia. Ela chama... eu peguei é uma coisa bibliográfica. O caso não é meu, não conheço, e nem é uma menina brasileira. E ela fala assim, ela descreve o que é a anorexia. E ela fala assim, o resumo de tudo é assim, você está precisando de ajuda. E o seu jeito de gritar e pedir ajuda é através da anorexia. Sim. Quando alguém veio e ajudou você, é porque você conseguiu gritar, né? Quando a gente lê esse texto e trabalha com os pais... é uma virada de chave, porque aí eles falam assim, nossa, agora que eu entendi o que provavelmente a minha filha sente. Porque até então fica uma coisa, fica na superfície. Fica como se fosse aquela pessoa que tivesse birrenta, né? Isso. Não quer fazer, é uma birra para os pais, é um maltrato, tudo pensando que fosse para agredir aos pais. Na realidade não é isso, é uma forma que ela tem de defesa para poder se proteger de algumas coisas que nem ela sabe o que ela nem sabe o que é e nem está conseguindo lidar. E os pais também têm que aprender a saber lidar com isso, saber do jeito que é. E o bom resultado, então, depois é quando esse jovem ou essa jovem se liberta do sintoma e entra num processo de reorganização psíquica. De reorganização psíquica, reorganização de vida, né? Aí ela começa, então assim, processo, algumas a gente afasta da escola, porque não tem condição de ir para a escola. Aí elas começam, ganham peso, recupera, né? A gente não fala ganha porque fica uma coisa assim, ganhou peso, não, recuperou o peso, voltou para a escola... sei lá, daí quando elas têm um peso que está adequado, se quiser fazer alguma atividade física já pode, aí vai voltando para a vida normal. E aí, às vezes os pais estão tão assustados pelo processo que aí eles ficam com medo de deixar sair, por isso que a gente falou das coisas normais de adolescência. Então assim, se a sua filha está começando agora a querer namorar, a querer... sair com os amigos, a querer, sei lá, fazer coisas que qualquer adolescente quer, é porque a anorexia está indo embora. E aí a gente pensa, anorexia indo embora, né? Mas tem um processo interno que aconteceu. Porque a anorexia não se desmancha no ar.
Não, isso ela está falando, mas tem um tempo, tem uma demora muito grande para que isso aconteça. Não, eu sei, mas tem um trabalho muito grande também. Muito grande. Né? Então não é simplesmente porque a gente olha pelo lado de fora, como você descreveu agora, né? Desculpe falar assim, mas aí voltou ao peso que deveria estar, voltou a se relacionar, voltou para a escola, sucesso. Não. Não é tão simples assim. Não é tão simples. E não é tão curto assim. Tem um trabalho psicoterápico muito grande, muito intenso. Os pacientes, e muito importante. Ficam no laboratório, no ambulatório, de 2 a 3 anos, né? E mesmo assim, aí eles às vezes saem, mas a gente encaminha para psicoterapia. Aí para continuar trabalhando as questões internas, que aí já não tem mais o sintoma da anorexia. Agora, um sintoma que eu acho que é o mais difícil, e tem até uma fisioterapeuta do HC... A Bianca. Ela veio aqui falar. Ela veio. Então, ela faz esse trabalho com a distorção de imagem. Isso. Porque às vezes a gente vê as pessoas melhorarem do sintoma da anorexia, mas aquilo fica perturbando, né? Então, esse é um trabalho que é legal de fazer, porque às vezes só falta isso para virar a chave, né? Essa distorção de imagem. E a Bianca faz um excelente trabalho. Ela tem uma equipe que faz... Sim. Então, às vezes, né, os pais vêm... no nosso podcast. Tá também? Eu não vi ainda, mas que bom, vou ver. Porque, às vezes, as pessoas acham que, já resolveu e está tudo certo. Às vezes, num momento de muita angústia, num momento de vida, sei lá, uma perda de um ente querido, não sei o quê, às vezes a pessoa pode ter uma recaída. Porque é uma defesa. É uma saída que ela encontra para aliviar a dor e o sofrimento. Então, se aquilo valeu, é a mesma coisa que o alcoolismo, é a mesma coisa que outras coisas. Muitas vezes, a pessoa até sai, mas num primeiro acontecimento, se não foi trabalhado direito, ou mesmo assim aconteceu muito grave, a primeira coisa que ele vai buscar é isso. É sua defesa. Sua defesa emocional. É uma saída que deu certo no passado. Deu certo, aspas, né? Isso, aliviou a dor naquele momento. Naquele momento a dor. Isso. Encontrou outra, mas aliviou. A mesma coisa que a obesidade também. É a mesma coisa, não tem muita saída. Né? Sim. Por isso que tem que tomar um certo cuidado também, para que a pessoa não fique patinando todas esses transtornos. E por extensão, a gente pode falar das psicossomáticas de modo geral, né? Sim. Sim. Porque ela fica passeando também, a psicossomática, que aí vai ver a Evelina, ele vai falar. Ela fica passeando nisso, né? Aliás, né, assim, vamos pensar, todo sintoma psíquico é para desviar de alguma dor, né? Sim. É a dor que eu não estou dando conta. A dor que... crescer, né? O quanto que é difícil você crescer e assumir algumas coisas, que muitas vezes você olha, não é tudo isso, mas naquele momento está sendo, e você tem que aprender a lidar com aquela situação, que é o crescer, né? E não tem apoio, muitas vezes que não tem apoio com aquele sofrimento, ou não é entendido o quanto que para aquela pessoa é sofrido. A mesma coisa, assim, a primeira perda do primeiro namorado. Isso! O quanto que dói você perder o primeiro namorado, brigar com ele, separar dele da primeira paixão. Que se achou que ia casar e ficar o resto da vida, né? Então, mas é o fim do mundo, e muitas vezes acabam fazendo alguma doença porque não aguenta, não dá conta. Isso. E depois aprende que realmente, né, um exemplo bem, né, comum nos adolescentes, né? E então, quanto... Não, fala. Sim? Não, pode falar. Quanto aos pais, né? Então, o jovem lá teve um bom processo, teve alta dessa parte mais emergencial, vamos por assim, né? E vai para a terapia para ter um bom autoconhecimento e seguir uma vida interessante, né? E quando é que os pais têm esse processo também no grupo de vocês? De psicoterapia? Ou... Você faz o grupo de vocês, eles vão até um certo ponto. Qual é o ponto deles? Aí assim, né? Enquanto a adolescente ou adolescente está no ambulatório, eles participam do grupo, período total. E uma coisa que isso é muito legal, porque quem entra, né? Porque a gente tentou fazer sessões fechadas e depois abrir outro grupo, só que chega gente o tempo todo. Então a gente falou, vamos misturar, né? Vamos ver o que dá. Com um certo receio. Mas aí foi muito legal, porque às vezes quem entra já está vendo algum que já está próximo do processo de alta. E aí eles meio que se ajudam, sabe? Eles falam, olha,
com a gente foi assim também, o começo foi esse. Com os pais, né? Com os pais. Os pais entre os pais. Entre os pais. Isto. Eu estou falando que com os adolescentes não dá para fazer isso. Não. Eles têm grupos de adolescentes lá, que não, lá no ambulatório não sou eu que cuido. E no consultório eu atendo só individualmente os adolescentes. Porque eu imagino que na mesma hora que o adolescente vê que aquela pessoa está mais magra que ela vai querer ficar mais magra que aquela outra. Às vezes acontece, mas eu até posso te indicar uma pessoa que trabalha comigo, que ela é responsável pelo grupo de adolescentes. Talvez ela tenha coisas a acrescentar, né? Porque muitas vezes se faz só individual e tal. No consultório eu só faço individual. Mas lá, porque instituição é isso, né? Você vai experimentando, porque o número porque a demanda é muito grande, então você tem que atender a demanda o máximo que você puder, né? Então, respondendo a sua pergunta, às vezes, e assim, a gente tem 2 tipos de trabalho lá, que eu faço os 2. Um é o grupo. Tem pais que entram no grupo e que começam a melhorar, o filho começa a melhorar. Mas tem pais que mesmo no grupo, a criança não melhora, o adolescente não melhora, porque eles estão com mais dificuldades. Tem dificuldades maiores na família, né? Que assim, que não é só uma coisa do transtorno alimentar. Aí eu atendo individualmente. Individualmente não, os pais, né? Os pais. Uhum. E aí a gente vai trabalhando questões mais profundas deles. E nesse processo, alguns, eles mesmos vão para terapia ao longo do tempo. Eles falam, agora eu também vou para terapia, né? Então, é um trabalho. E aí, quando eu falo da equipe, né? Gente, equipe de transtorno alimentar tem que entender de transtorno alimentar. Porque, assim, tem nutricionista, ela pode ser excelente, mas se ela não entende de transtorno alimentar, ela não vai ajudar no processo. Né? Porque tem todo um manejo de introdução de alimento ou de ajudar a controlar a compulsão, né? Porque na bulimia tem compulsão. E às vezes as pessoas migram também, né? Sai da anorexia e vai lá para a compulsão alimentar. E aí os pais começam a ficar apavorados. Então aí o que eu trabalho, o que a gente trabalha lá? Olha, você vai dizer para ele que do mesmo jeito que você teve que ajudá-la a comer, agora você tem que ajudá-la a controlar a compulsão. E como é? Então, assim, você vai fazer mais refeições ao dia, porque às vezes eles querem ficar o dia todo sem comer. Daí tá colocando adubo para uma compulsão no final do dia, porque você fica o dia todo só com uma maçãzinha, uma saladinha. Então, o nutricionista que trabalha com isso, ele tem todo esse know-how para fazer isso. O psiquiatra também, porque como você falou, Marlene, não existe uma medicação para transtorno alimentar, né? Seria bom... Tanta coisa errada. Seria muito bom que existisse, né? Mas então, assim, tem que ver a medicação, aí às vezes tem um transtorno de personalidade junto, e aí você tem, aí o prognóstico não é tão favorável, ou é mais difícil, né? Então, é uma série de coisas que quem não trabalha com isso, é a mesma coisa, sei lá. Qualquer psicólogo trata de emoção? Trata, mas tem coisas muito específicas, quando, por exemplo, você fazia avaliação antes da cirurgia bariátrica, não é? Específico. Tem coisas muito específicas e eu posso ser uma excelente psicóloga, mas eu posso não entender disso. E eu não vou captar essas coisas específicas. No transtorno alimentar é a mesma coisa, né? Deixa eu ver o que mais que falta, que acho que é importante falar. Já respondi dos pais. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Está tão interessante você falando aqui. Perguntas tem um monte. Então pode fazer. Eu vou fazer uma só nesse momento. Ambiente familiar de profilaxia de transtorno alimentar. A gente pode pensar no perfil? Você tocou num ponto importante. E hoje tem uma equipe aí que chama Prevenção Sem Danos, que é um grupo de 3 nutricionistas, e que elas começaram elas escrevem coisas, atendem pais, que assim... Então, porque normalmente, quando você vai pegar você começa a ver uma família, não começou com aquela pessoa. Pode ter, às vezes, não um quadro de transtorno alimentar fechado, mas tem
um pai lá que usava laxante, tem uma avó que toda vez que as pessoas chegam em casa falam, nossa, você emagreceu, nossa, você engordou. Ah, assim, são famílias em geral preocupadas com peso, com transgeracionalidade. Isto, né? E assim vem. E às vezes as pessoas nem percebem, porque nunca ninguém estruturou um quadro de transtorno alimentar. Mas quando você começa a pesquisar, e outra coisa que eu trabalho no grupo também é isso, eu falo, olha, comecem a pensar em vocês, com a relação de vocês com o corpo, se alguém na família já tinha isso, porque aí eles vão percebendo que muitas vezes tem. Todos chegam dizendo que não, mas à medida que você faz o trabalho, eles vão se dando conta que, puxa, minha mãe, ou a minha avó, ou eu, às vezes, né? Com quem a criança ficou também, né? Isso. E esse grupo que eu falei de prevenção sem danos, então, assim, coisas que ninguém deve fazer. Comentar sobre peso, comentar sobre... isso com família, qualquer família. Falar sobre alimento saudável, alimento não saudável. Não precisa comentar. Você quer que seu filho coma saudável? Tenha coisas saudáveis em casa. Mas não precisa falar, isso engorda, isso... Outro dia eu estava no supermercado, eu falei, gente, coitadinhos desses dois meninos. Um devia ter uns 6 e o outro uns 8. Eles estavam escolhendo iogurte. Porque, obviamente, só podia escolher iogurte. Não pode comer outras coisas. Aí o pequenininho foi lá pegar o irmão maiorzinho fez assim, 0 açúcar, esse seu tem açúcar. Eu fico doida com isso, mas eu fico doida com isso. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, imagina assim, essa casa deve ter um valor que tem que... Mas né? Isso, você perguntou, e eu acho que isso também tem a ver muito com esses pediatras, né? Que estão tirando todo o açúcar durante um bom tempo para poder dar uma melhorada na qualidade da pessoa, das crianças, né? E aí incentiva a não comer nada com açúcar, a não comer chocolate ou algumas outras coisas que a criança tem vontade. Parece que isso é até 1 ano e meio, 2 também, né? Assim, não sei, eu acho que é uma coisa... Para não virar hábito, Para não virar hábito. Para não virar hábito. Mas aí é que tá. Se a criança começa a ver outras pessoas comer, você acha que ela não vai querer? Ela vai querer, mas ela não vai ficar como o default, né? Aquela, eu vejo açúcar, já estou comendo. Eu vejo doce, já estou comendo. Então, ela fica um pouco mais seletiva. Essa é a defesa. Essa é a defesa. Fica um pouco mais seletivo quando libera depois de 2 anos de idade. E depois de 2 anos, come de tudo? Não come de tudo, mas ela não está com aquela memória afetiva de que aquilo que é o que faz muito bem para ela precisa comer sempre. Será? Não, eu não sei. Eu também não sei. Essa é a defesa deles. A defesa deles, eu sei, mas eu fico em dúvida. Porque você vê pessoas, e eu vejo crianças então, assim. Mas eu acho que depende dos pais. Que eu acho a culpa é dos pais. Se os pais comem muito doce e fica restringindo a crescer até 2 anos de idade, no mínimo é uma maldade. Mas não, ele vai ser melhor do que eu, né? Porque eu estava falando antes daqui, né? Que como eu tenho metade da origem japonesa e metade portuguesa, então é muito açúcar e pouco açúcar, né? Mas a mãe que predomina, né? Então, pouco açúcar, eu nunca fui... eu nunca tive um ambiente que todo mundo fica procurando açúcar. Então, não tinha esse valor excessivo, vamos por assim. Então, eu sou, você sabe, né? Sou comedido com açúcar. Né? Até doce, apesar de serem maravilhosos, né? Que a Marlene traz, ela faz também. Mas eu acabo sendo restritivo, assim, por falta de importância. De hábito. De importância afetiva. Agora, o que a gente diz, assim, né? Tem 2 tipos de nutricionista que trabalham com transtorno alimentar. E alguns pacientes se dão muito bem com um tipo e outros com outro tipo. Uma é aquela nutricionista que vai passando cardápio e tal. Dentro do que a pessoa precisa introduzir. Então, sei lá, agora você precisa introduzir... sei lá, leite integral, ela vai, né? E tem a linha da nutrição comportamental, que é assim, nada é proibido. Então, eu acho que é isso, assim, mesmo que a criança tenha 1 ano e meio, se ela vai num aniversário, isso estou falando eu pensando, tá? Não estou com embasamento
Você não vai falar para ele, não come brigadeiro. É isso que eu falo. Então, eu acho que é o lidar com a naturalidade de poder alimentar. Concordo. Porque quanto mais se proíbe, né? E até uma coisa minha, eu lembro que na minha casa, meus pais nunca falavam assim, não pode comer, sei lá, tem que comer um por dia. Assim, a coisa era só. E a gente ia, tranquilo. Eu lembro quando meus primos chegavam em casa, que os pais não deixam, ou então só refrigerante, só de finos. Gente, eles atacavam tudo que tinha na minha casa. E na minha casa nunca foi uma coisa... Tinha, se você tinha vontade, você comia. Se você não tinha, você não comia, né? Então, eu acho que é isso também. Você tratar com naturalidade, né? E deixar de fazer comentários, né? Que hoje, às vezes, você vê as pessoas... Nossa, cheguei de férias, engordei demais. Agora eu tenho que fazer dieta. Isso a gente fala que são assuntos proibidos. Você não precisa falar. Se você percebeu que você engordou e você quer... você. Você vai e põe uma alimentação mais saudável na mesa e, né? É bem por aí mesmo. Você falou uma coisa, né? Das nutricionistas, realmente, são super importantes, mas também precisa entender como que é o funcionamento de cada paciente para poder entender que tipo de alimentação vai. Se você dá para uma pessoa livre alimentação para uma pessoa que é muito obsessiva e que tem a necessidade do controle, ela não vai fazer. Agora, se você dá para uma outra pessoa que não está nem aí para ser tão rígido, se você der com controle, ela também não vai fazer. Tem que ver individual. Para cada pessoa, como que ela como ela funciona, para poder acertar na alimentação. É isso mesmo. Que é mais uma condução do que uma regra rígida. Sim, isso, com exatamente. certeza. Você tudo. olhar para aquele indivíduo. Olhar para o indivíduo. Né? Então, sei lá, porque eu já tive paciente que começou com nutrição comportamental e não estava conseguindo. Não vai. Aí passa para uma nutricionista que também entende de transtorno alimentar, mas que trabalha com cardápio, aí vai. Depende muito de cada um. Isso. Eu acho que não adianta tentar colocar também dietas da moda, porque não é esse caminho. Algumas pessoas só querem o dieta da moda, as outras não. Tem que tomar super cuidado com isso. Eu acho que são essas questões todas que a gente tem que começar a passar para as pessoas, sabe? O cuidado com aquele indivíduo que está lá. O que está acontecendo naquele indivíduo? O olhar é individual. O olhar é individual. É o olhar de porque se a gente olhar o cardápio, né, original daquela pessoa, antes ou depois do transtorno, ou depois de ter tudo resolvido, o cardápio não é alimentar, é afetivo, né? Isso. Também. O cardápio é afetivo, quer dizer, claro. cada elemento da alimentação tem um valor afetivo X ou Y que vai compor, né, tanto nutricionalmente quanto psiquicamente, vamos por assim, a satisfação, o desenvolvimento daquela pessoa, né? Quer dizer, e é isso mesmo, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Tem coisas comuns de cada doença e de certos psiquismos, aí as coisas envolvidas, mas cada indivíduo é um indivíduo. Né? E tem também as características de cada cultura alimentar. Né? Também. Porque aqui é um caldeirão, o Brasil, né? Um caldeirão de culturas, né? Então tem muitas possibilidades. Quando eu comecei a trabalhar com transtornos alimentares em todos os sentidos, obesidade, eu viajei o Brasil inteiro, né? Foi muito interessante para mim, porque em vários lugares eu aprendi que tem certas comidas em alguns lugares que eles não param de comer. Se engorda, se não engorda, não é o mais importante. O importante é a questão cultural. Sabe, aquilo está ligado à questão cultural, da afetivo, né? Está ligado a isso, e não adianta. Entendeu? Então, mas que não sirva de desculpa, né? Não, com certeza que não tem como desculpa, mas assim, sabe, tem algumas coisas que pelo menos uma vez na semana tem que ter aquela coisa, aquela comida, aquela, sabe? Para satisfação lá mais interna, né? Sim, até você poder trabalhar essas questões todas que existem. Entendeu? Não é só comer fruta também para fazer dieta, só comer fruta não é fazer isso. Isso não é, não é uma única coisa, né? Só para falar uma generalidade, né? O Jamie Oliver, que é um chefe, né? Ele é um chefe informal, na verdade aprendeu com o pai dele. Mas ele é da televisão, televisivo, ele é bem conhecido. Tem, acho que um restaurante em São Paulo. Ele
foi para os Estados Unidos, estou falando 10 anos atrás, ele foi para os Estados Unidos e ficou horrorizado com a merenda nas escolas, né? E fez um projeto grande, não sei quantos estados americanos, 1, 2 ou 3 estados americanos, de retomar a ideia de uma merenda culturalmente adequada e nutricionalmente adequada, já que ele era chefe, então ele podia juntar as duas pontas. E depois o projeto andou, eu não sei até onde foi, né, não acompanhei mais, mas entre os lugares onde tem uma alimentação oficial, a gente precisa ter também entender o resultado, né? Então, para a maior parte dos jovens, das crianças, vai dar tudo certo, mas tem aqueles que vão ser meio desviantes, vamos por assim, que vão para a bulimia ou para a anorexia e precisam ser detectados lá na escola, né? É impressionante os Estados Unidos em termos de alimentação. Também levei vários sustos lá, viu? Vários sustos. É muito gritante. É muito criticável, mas tudo bem, aí é outra cultura, né? As coisas culturais, né? Mas então acho que no todo é isso. Não sei quanto tempo a gente tem. Já estamos encerrando. Já? Né? Então eu só queria, antes de terminar, falar aí a nível de divulgação mesmo, porque lá no Proata a gente está fazendo grupo online, né? Para os pais. Quer dizer, tem o grupo lá que a gente faz, que são os pacientes do ambulatório, mas a ideia é porque, assim, sei lá, tem gente que mora, sei lá, em Americana. Não tem, né, assim, orientação de pais. Às vezes não tem nem ninguém que trabalhe com transtorno alimentar e tal. Então, a gente vai começar um em março agora, já eu acho que o 5º grupo que a gente está fazendo. É aí que eu falei da minha colinha. É para entrar no site do Proata, para os pais e pessoas para os jovens. Só para os pais. Não, só para os pais. Tá. É um grupo online para os pais, que é para entrar no site do Proata, que é proata.com.br. Proata é como se fala, sem H, sem nada no meio. É PROATA, é Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares, né? E aí clica em serviços e daí grupo online, aí já aparece uma ficha para fazer inscrição. Os grupos que a gente fez, às vezes tem gente lá de Recife, da Bahia, porque são pessoas às vezes que não têm um acesso, uma né? orientação, né? Isto. Então a gente abre, só que aí esse grupo é limitado. São 10 sessões, porque, né, a gente está fazendo um projeto aí até para ver se isso funciona ou não funciona. E se alguém quiser se inscrever para tratamento no Proata, daí na infantil, é contatoproata@gmail.com. A pessoa vai lá, se inscreve, porque às vezes não tem lugar para trabalhar, para fazer atendimento. Tem muita gente de baixa renda, porque é um tratamento caro. Você imagina você envolver uma nutricionista, um psiquiatra, um psicólogo, um orientador de família, às vezes uma TO, é muito caro. E o tratamento lá é gratuito, né? Então, a gente... Que é um serviço federal, né? Isso. É do SUS. Então, para divulgar, porque às vezes, né? E acho que a última coisa a falar é assim, ainda tem muita gente que não consegue diagnosticar, mesmo médico, né? Assim, às vezes eles não conseguem. Então, eu acho que muito legal isso que vocês estão fazendo aqui, que é para ir, né? Assim, divulgando, multiplicando as informações. Multiplicando informações, né? E aí, é que aí eu vou falando uma coisa, vai puxando outra. Mas os pais, todos chegam do mesmo jeito, assim. Então, acho que é importante orientar assim. Quando que o seu filho, você tem que estar atento? Então, assim, se ele começa a falar, não, agora eu não quero mais carne, eu vou virar vegano. Não quero dizer que todo vegano ou vegetariano tem transtorno alimentar. Não é isto. Mas, assim, a família inteira sempre comeu carne, tá todo mundo comendo, não sei o quê. De repente, não quero mais carne. Daí, não quero mais doce. Aí quer fazer exercício todo dia. Sabe, são pontos que já é um alerta, que começa a sair muito do eixo, né? E é difícil os pais perceberem, e em geral é muito
incentivado ainda, né? Porque, sei lá, a menina que está com sobrepeso, ela começa a fazer ginástica, aí todo mundo, nossa, que legal, você está emagrecendo. Ai, que legal. Nossa, e que se a pessoa não perdeu o controle, tá tudo certo, que bom, foi para atividade física. Mas aí a pessoa vai perdendo o controle. Não dá a importância que a mídia quer que dê. Uhum, A importância de um corpo perfeito. Né? Então, os pais podem ficar atentos hoje. Ficou muito diferente do que era. Fala. Não, eu ia perguntar, para se inscrever nesse programa, precisa já ter o diagnóstico no filho? Em geral, quando as pessoas chegam lá, eles já estão apanhando em vários lugares, né? Já passaram, até que chega num profissional que fala, olha, acho que tem transtorno alimentar. Eventualmente, alguém esteja vendo e ouvindo, fiquei na dúvida, eu posso entrar no grupo e já que tem alguns sinais de alarme, mas o filho não tem diagnóstico, pode entrar no grupo. No grupo online, sim, né? Certo. Agora, se inscrever porque no grupo online, a gente manda uma ficha antes para preencher. Então, ali a gente já percebe se tem mesmo sintomas ou se não. Às vezes, o grupo está lá para pais. Às vezes, o próprio paciente se inscreve. E aí, nessa ficha de triagem, a gente já vê. Claro. E aí, a gente já fala, olha, se você quiser, aí você se inscreve no Proata para tratamento. Então... Que é esse segundo endereço que você deu. Pode ser por ele, pode ser por ele. Esse contato Proata é do infantil. Mas o outro é também pelo site. Assim, aí se inscreve. Tem um lugar lá. É maior de 17 anos e aí o grupo online. Uma pergunta que eu devo ter feito no começo, mas acabei perdendo o momento. Em termos de incidência populacional, está aumentando, está igual ou está baixando? Olha, eu não saberia te dizer assim de pesquisa, mas eu acho que está sendo pelo menos mais diagnosticado e as pessoas estão chegando mais. Eu não teria dados assim, sabe, estatísticos para te falar do que eu vejo. E depois da pandemia, pelo menos no meu consultório, assim, apareceu muitos casos. Porque a pandemia foi, né, as adolescentes estavam sem ir para aula lá. Aí só fica tudo pelo computador. Aí começava assim, então eu vou fazer exercício. Aí começava a perder peso, e aí aumentou na pandemia muitos casos, né? Então, aliás, a pandemia aumentou tudo, né? Aumentou tudo, todos os problemas. Bom, não esqueçam de dar o like, gostei, curtir, se inscrever no canal, divulgar para os amigos, para os parentes, levar em consideração essas informações que são preciosas, né, da Mariângela Bicudo, que é psicóloga muito direcionada para a questão dos transtornos alimentares e, eventualmente, fazer contato e entrar nos acessos que ela permite. Obrigada, Mariângela. Foi um prazer para mim. Viu? Foi muito bom. Que bom. Obrigada mesmo. Que bom, então. Ok.